Continuando, vamos então agora ver um objeto mais interessante do que o glabel. Mas, sim, vamos ver já o objeto. Ainda ia pensar falar de outra coisa, mas vamos já ver outro objeto. Eu apaguei demais porque eu queria deixar aqui uma parte para ser mais fácil fazer, para vermos que a escrita é parecida. Agora é que já podemos apagar o resto. Vamos deixar aqui esta nossa glabel e agora vamos criar um objeto da tal classe gTurtle que nos vai acompanhar ou até perseguir durante uns tempos. gTurtle. O tipo chama-se gTurtle, portanto é uma tartaruga. Isto tem origem, tem razões históricas, isto chamar-se uma tartaruga, porque isto nasceu numa linguagem de programação que foi desenvolvida para ensinar crianças a programar. Crianças de primeiro ciclo, como se diz atualmente. Que é a linguagem Logo. Logo, L-O-G-O. Podem procurar, há muita coisa sobre a linguagem Logo, inclusive muita forma de a utilizar, quem tiver curiosidade. E aí inventaram esta ideia que era uma tartaruga, embora na altura a tartaruga não fosse mais do que um triângulo no ecrã, porque eram os grafismos dos computadores na altura, não iam muito mais além disso. Não permitia estar lá mesmo a ver uma tartaruga toda bonita. Então tinha lá um objeto gráfico, normalmente era um triângulo para ser mais fácil para o computador desenhá-lo, e que deslocava-se no ecrã e ia fazendo desenhos. Ou podia fazer desenhos à medida que se deslocava no ecrã. É o que nós vamos fazer aqui. Aqui com uma tartaruga já mais sofisticada, mas a ideia é exatamente a mesma. Temos um objeto gráfico que vai aparecer na janela, vai ser a nossa tartaruga, e que tem uma caneta, pode estar em baixo ou em cima. Quando está em baixo e ela anda, desenha. Quando a caneta está em cima e ela anda, não desenha, só vai para outro sítio. Só com este paradigma, com este conjunto de operações muito simples, de avançar, rodar e baixar a caneta ou levantar, consegue-se basicamente fazer qualquer desenho. Com mais ou menos trabalho, obviamente. E imaginação. E imaginação. E um bocadinho de matemática de vez em quando, se quisermos fazer desenhos mais matemáticos, não é? Então, para definirmos o objeto da classe tartaruga, convém ter uma variávelzita, porque vamos fazer mais coisas com esse objeto. Não vai ser só pôr a tartaruga no ecrã, que é bonita, mas não chega. A gente vai pôr a tartaruga no ecrã e depois queremos que ela faça coisas. Então eu vou já criar uma variável, turtle, e a sintaxe é absolutamente idêntica ali à da label. Criamos uma nova tartaruga e esta até podemos não lhe passar informação nenhuma. Como é que podemos saber isso? O ideal é virmos aqui a nossa documentação e a nossa classe gTurtle está por ordem alfabética. Está aqui a classe gTurtle. E que tem dois construtores. E de facto tem um que não tem parâmetros nenhuns. Vejam este aqui. Este aqui. Este gTurtle não tem parâmetros nenhuns, enquanto que há outro gTurtle que tem a posição. Exatamente. Portanto, vamos a usar este que não tem nada. Então, para ela realmente aparecer na janela, ainda temos que dizer que queremos adicionar a turtle na janela. Na verdade, aqui para a label há pouco até apaguei demais, não é? Agora nem sequer apareceria a label. Até é interessante executar o programa assim, só para confirmarmos que não faz nada. Né? Faz a janela. Porque não adicionámos nenhum dos objetos, nem a label, nem a turtle. Então, para adicionar, tínhamos de ter este código que já tínhamos aqui há pouco, que eu apaguei. E aqui podemos não indicar as coordenadas, ele vai usar as coordenadas que a própria glabel tem, que é aqui o nosso 4010. Aqui para a nossa tartaruga, ele também nos deixa fazer assim, sem dizer nada. Se eu compilar, ele não dá erro. Mas não dá erro porquê? Que inventa a coordenada, já que nós não lhe dissemos quais serão as coordenadas que ele inventa. É o famoso 00. Se a gente não diz nada, vai para o 00. E veja, o 00 da tartaruga é o centro da tartaruga. Por isso a gente só vê ali uma patinha e metade da cabeça. O resto está escondido. Então eu vou fechar isto que é para vermos e pôr a tartaruga mais abaixo. Temos duas hipóteses. Ou dizíamos logo na criação do objeto tartaruga para onde é que queremos que ele apareça, ou podemos dizer aqui quando adicionamos. Eu permito as duas coisas. Faz sentido se calhar aí, porque ainda utilizá-lo mais vezes, não é? Sim. Mas a gente não vai utilizá-la mais vezes, mas só vai lá colocar uma vez. E depois a seguir a utilização, ao utilizá-la, ela vai mudar de sítio.
Portanto, não é muito diferente. Aqui para o que nós estamos agora a fazer é quase diferente. É quase uma questão de gosto. Portanto, adicionamos a tartaruga na posição 150. E com isto, temos só experimentar isto. E pronto, já temos na posição 150, vemos que ela está mais para a direita do que está para baixo. Portanto, daqui do limite até ao centro da tartaruga será o 100 e daqui de cima até ao centro será o 50. Que é o que temos aqui. Pronto, agora o que é que a tartaruga tem de extraordinário? É que podemos pedir, este já é um objeto, é que nós podemos pedir para fazer coisas. Aqui a vantagem é que, como é um objeto gráfico, o que ele faz é deslocar-se, é muito mais visualizável o que o objeto faz do que noutros objetos, como o G-Level, que não faz nada muito visível. Né? Quando mudávamos o texto ou mudávamos a fonte, aqui a tartaruga podemos pedir para ela fazer coisas muito à semelhança, como se fosse um objeto físico que andasse pelo chão a passear. Então, para pedirmos à tartaruga para fazer coisas, fazemos não disse, vejam, porque aqui é que nós pedimos para fazer o add. Não foi à tartaruga. Foi à janela, ao world, ao nosso world. Ao nosso objeto world, que é o que está a executar o run. Este que está aqui representado a vermelho no BJ. Este é que está a fazer o run. E foi esse é que é o nosso diz aqui. Porque este diz está dentro da classe world, portanto está a falar do objeto da classe world. Foi esse objeto da classe world que pedimos para ensinar a tartaruga. Mas agora, para a tartaruga andar, vamos pedir à tartaruga. E aqui é que já precisamos até realmente programação orientada pelos objetos, porque as coisas vão ser feitas por objetos. Não é como aquelas funções matemáticas da semana passada, em que nós pedimos para ser executada a função. E quem é que executava a função? Não havia esse conceito. Estava lá a função, a gente chama a função e ela é executada. Na programação orientada para objetos, as funções, os métodos, estão dentro de um objeto, por assim dizer. São coisas que os objetos fazem. Então pedimos ao objeto para fazer algo. Esse algo é de facto um método, uma função. A classe tartaruga, gTurtle, vamos aqui ver outra vez, tem aqui estas coisas todas que é capaz de fazer. Vamos aqui usar algumas delas. A mais importante é o forward. Tem um forward, que é andar em frente, em inglês, que não tem parâmetro nenhum. E nesse caso está aqui a dizer o que é que ele faz. Anda a tartaruga, faz a tartaruga andar a mesma distância que o seu próprio tamanho. Isto não é sempre igual porque a tartaruga pode mudar de tamanho. É uma das coisas extraordinárias que esta tartaruga faz. Se fosse o tal objeto físico andar aqui, ainda era mais extraordinário que ele mudasse de tamanho, não é? Isso aqui é mais fácil. Portanto, se mudar de tamanho, nós pedimos que se anda o tamanho dele, na verdade, a distância que vai andar vai depender do tamanho. Mas o mais interessante é este aqui, em que nós podemos de facto dizer quanto é que queremos que a tartaruga ande em pixels, né? em pontinhos no ecrã, por assim dizer. Embora isto dos pontinhos do ecrã, dos pixels do ecrã já não é assim tão linear como isso. Os ecrãs já começam a ter mais pontos do que aqueles que nós vemos. Pronto, um ponto às vezes são muitos pontos. Mas não precisamos estar preocupados com esses pormenores. O 100 será uma unidade de medida, ou 100, ou 200, ou 300, será a unidade de medida que nós vamos colocar aqui. Então, fazíamos o quê? Forward. E vamos colocar 120. O que é que isto vai fazer? Nada, porque não baixa a caneta. Mas é muito drástico dizer que não faz nada. Apesar de não ter a caneta em baixo. Avança. Avançou foi tão rápido que nós não vimos, não é? Não tem graça. A gente assim não fica muito convencidos. Temos que pôr a tartaruga a duas hipóteses. Ou pomos a tartaruga a andar mais devagar e ela espera um bocadinho antes de avançar, antes de fazer qualquer coisa. Ou também temos aqui uma outra instrução que é um bocadinho batota, no sentido que não tem nada a ver com a tartaruga, que é parar a execução do código do programa e esperar por um clique do rato. Que é assim, pedimos à nossa janela, que é quem está a executar o run, para esperar pelo clique. Então temos este método, maravilha, wait for click. Só depois é que a tartaruga, só depois do clique é que isto vai continuar. Então com isto tem a vantagem que conseguimos visualizar. Agora se eu fizer o clique,
ela avançou. Avança muito rápido, parece que faz teletransporte, mas vamos acreditar que ela passa pelos outros sítios. Para termos a certeza que ela passa pelos outros sítios, temos que a pôr a desenhar. E então aí há um método que é o pen down. Que eu já sei de cor porque vi na aula de hoje de manhã. Mas se não soubessem de cor, não se lembrassem, vinham aqui ver destas coisas que há aqui. Há um pen up e há um pen down. E vejam, este é um método que não é verdadeiramente uma função, porque não devolve valor nenhum. É só algo que nós dizemos à tartaruga para fazer. E para baixar a caneta ou para levantar a caneta não precisa de mais informação nenhuma. Portanto, os métodos não têm parâmetros. Já quando é para avançar, como aquele forward, nós podemos pôr um parâmetro. E quando é para rodar, por exemplo, right, aí obriga-nos mesmo a colocar um valor de um ângulo. Embora o ângulo aqui esteja double, vamos pensar que é radianos, mas é em graus. Esta biblioteca, para ser mais simpática, trabalha sempre com graus. Portanto, 0 a 360. Enquanto que, tipicamente, nas bibliotecas matemáticas das linguagens, costumam trabalhar com radianos à partida. Mas esta, para ser mais simpática, trabalha com graus. Bem, mas dito isto, tínhamos aqui o pen down. Vamos ver então o que é que isto faz. E o que faz é que agora já desenha. Uma pergunta. Com aquele comando que vimos há pouco, se metemos a caneta, pronto, vou apontar a caneta, e depois metemos outro comando para a tartaruga seguir em frente, não vai escrever a linha. Desenhar a linha. Há pouco era o que tínhamos, não é? Não tínhamos Sim, exato. Se a pen estiver up, não desenha. não desenha. Não. É como se ela levanta a caneta e anda. Anda maravilhoso. Foi o que fez há pouco. Há pouco andou e não desenhou. Inicialmente está sempre up. Sim, inicialmente está up. E está em algum lado e inicialmente está up. Por omissão. A gente não disse nada para isso. É porque está definido assim. Se a gente não disser nada, a caneta está em cima. Por isso é que quando ela andou a primeira vez, não desenhou. Só desenhou se nós fizermos o pen down. Portanto, isto são pequeninas. Aqui não se nota porque eu estou já a explicar isto, já estou a fazer, mas se a pessoa a primeira vez fosse fazer isto, poderia ser pensado, pensar assim, vi aqui a tartaruga e agora faço forward e desenho. Mas na verdade precisamos primeiro de desenhar a tartaruga, depois de pôr a caneta em baixo, só depois é que ela pode realmente desenhar. Primeiro tem que estar lá. Então ela é criada, mas criada fora da janela. Né? Já tinha aqui uma gaiola para criar a tartaruga e depois dela estar criada e bem desenvolvida é que colocamos no mundo. Depois dela lá estar, então é que podemos dizer, baixa lá a caneta e anda para a frente. E ela então começa a desenhar. Então, agora que já temos isto, sabendo que também existe um que faz rodar a tartaruga, já podemos fazer o primeiro exercício que é sugerido no guia, que é desenhar um quadrado. Como é que desenhamos um quadrado? Fazemos 4 vezes 90 graus. Tínhamos que rodar 90. E o que é isto? Porquê é que eu coloquei aqui? Quando eu digo right 90, o que é que realmente vai acontecer? Vai rodar 90 graus. Vamos ver. Relativamente à posição que está, não é? É a própria tartaruga que roda 90 graus. Portanto, eu vou clicar. Vejam, ela avançou e rodou. Rodou no próprio sítio. Não avançou. Portanto, o right não faz avançar. Só faz roda assim no próprio sítio onde está. É como aquele robozinho que viram, até visto na primeira semana. Viram aquele robozinho? É o que ele fazia também. Aqueles comandos para rodar, ele também rodava no próprio sítio. Rodou 90 graus. É a relação ao referencial dela. Portanto, rodou 90 graus para a direita. A direita da tartaruga era para baixo porque ela estava virada para a direita, não, para a nossa direita. Ela estava a olhar para aqui. Portanto, para ela rodar para a direita 90 graus, é a direita dela e para baixo. Certo? E se quiséssemos que ela rodasse para cima? Temos o left, que seria left 90 graus. Ou então, também podíamos rodar 270 graus para a direita. Rodava mais um bocado. Podíamos fazer aqui 270. Não é? Pronto. Ela é muito rápida a rodar. Nós também podemos colocar a velocidade da tartaruga mais lenta, que é um conceito também avançado da tartaruga.
turtle, não é disse turtle, desculpem lá, é turtle, set speed. Este é outro método que lá está na lista, né? Que eu por acaso sei de cor. 0 é a velocidade mínima. Mas não é parado. Vamos lá ver se não é parado. Não é. Então até já fiz o clique e ele não respondeu logo. E se repararem, o rodar também não foi logo. Durou ali um bocadinho de tempo. Não é assim muito lento, mas é a velocidade mais lenta. A velocidade mais rápida é aquela que ela à partida está, é pôr o set speed a 1. Portanto, qualquer valor entre 0 e 1 é possível. Pronto, dito isto, pensando outra vez no nosso quadrado. Para fazer um quadrado é andar para a frente e rodar para a direita. Umas quantas vezes, não é? Como é que isso faz? Vamos chegar aqui e fazer isto 4 vezes. Podemos fazer isso com um if. Sim. O que eu me lembro aqui do comando é o Shift L. I. Penso sempre que é um L, mas é um I. Portanto, veja, quantos forwards estão aqui? 1, 2, 3, 4. Chega. Sim, já chega. O quadrado só tem 4 lados, portanto só temos que andar 4 vezes, que é para desenhar cada um dos lados. E vamos ver então o que é que isto faz. Veja que ele está a fazer estas pausas. Ele desenha primeiro e depois é que faz, não é? Mas isto é um problema da biblioteca, não é? Do nosso código. Repararem, parece que está roda. Primeiro desenha e depois é que roda, não é? Mas isso são problemas de refresh da própria biblioteca. Não é nada que esteja aqui no nosso código que faça isso, não é? Porque a gente de facto roda e depois é que avança. Avança, roda, avança, roda, avança, roda. E com isto, a tartaruga ficou outra vez exatamente no mesmo sítio. Isso é importante, garantirmos isso. Alguma questão então até aqui? Dá para perceber isto bem? Não há dúvida? Então, agora, ainda antes de melhorarmos este código, que está horrível, tem aqui uma data de linhas todas iguais, então temos que arranjar uma forma de evitar repetir linhas de código. Já foi uma coisa que falámos na semana passada, que é aqui um mantra que nos vai seguir sempre. Quando temos código repetido, temos que evitar essa repetição de código. Mas antes de irmos ver isso, vamos ver aqui aprofundar aqui um bocadinho melhor o que é aquela história ali do objeto e da variável que tem o objeto. Que é um tema que eu gosto de falar logo no início. Não tenho certeza absoluta se é boa ideia, mas gosto de dizer logo a história toda disto. Ou quase toda, pelo menos. Nós temos aqui a tal variável e aqui deste lado criamos o objeto. E o objeto fica na variável. Temos que ficar por aqui. Mas vamos aprofundar um bocadinho melhor o que é que isto significa. O que é que realmente fica na variável turtle? As variáveis, a última análise, vão ter que ter números. Quer a gente goste ou não, são sempre números, são sempre bits. Têm significados diferentes, conforme a variável. Quando é um int x, lá está, é de facto um número. É suposto ser visto como um número inteiro. Aqui é visto como uma tartaruga, mas uma tartaruga o que é? Em termos internos. A tartaruga, tal como os outros objetos, é um conjunto de dados, mais um conjunto de operações que podemos executar. Aqui as operações, já vimos aqui algumas. Foi o set speed, o pen down, o forward e o right. São tudo operações que a tartaruga é capaz de fazer. E conseguimos ver quais são porque é ali turtle antes. Estamos a pedir à tartaruga para as fazer. Portanto, são coisas que a tartaruga é capaz de fazer. Portanto, o objeto tem coisas que é capaz de fazer. E além disso tem informação. A informação que a tartaruga tem é pelo menos o sítio onde está e se a caneta está em cima ou em baixo, foi o que vimos até agora. Pode ter mais coisas, não é? Mas tem estas, pelo menos. Então, quando nós dizemos ali que a variável, que esta variável é uma tartaruga, o que é que isto significa? O que é que ali está? Aconteceram ali duas coisas. Nesta linha aconteceu aqui muita coisa, na verdade. Por um lado, criou-se a variável turtle. E é muito parecido à criação lá do int y, por exemplo, que ainda vemos lá em cima. Aqui criámos uma variável que vai guardar informação do tipo inteiro e aqui guardamos uma variável que vai guardar informação do tipo gturtle. Mas enquanto que ali o y é de facto só um nome para um espaço para guardar um número, naquele caso o 10,
podem imaginar a memória do computador como uma lista muito longa, com muitas posições para guardar coisas. Há uma dessas posições onde podemos guardar coisas, como se fosse uma estante com muitas prateleiras por aí abaixo. Numa das prateleiras, nós resolvemos chamar-lhe o nome Y. E com aquela linha lá de cima, colocámos lá o valor 10, nessa prateleira. E essa prateleira, à partida, tinha um número, porque elas têm um número, 1, 2, 3, 4, 5, até um número muito grande qualquer, dependendo da memória que está disponível. E agora, em vez de estarmos a usar esse número lá da prateleira, nós funcionamos melhor com nomes do que com números. Essa é uma das razões porque é que nos browsers a gente escreve www.pbg.pt e escreve para lá um número esquisito qualquer. Trabalhamos melhor com nomes. Então, demos o nome Y a um desses sítios. Não precisamos saber qual é, felizmente. Quer um sítio na memória, quer que se chame Y e quer que fique lá guardado o número 10. E agora já sei que naquele sítio que se chama Y está lá o número 10. Aqui, no Turtle, também vai ser um sítio nessa memória. E agora podem pensar, então o que é que vamos guardar nesse sítio? No sítio onde está o Turtle. Podiam pensar, bem, aqui até parece que não guardarmos nada, mas ele tem que ter a informação, por exemplo, até da velocidade que a tartaruga tem, que a partida era 1, nós aqui é que mudámos para 0. Depois, quando adicionamos a tartaruga neste sítio, a tartaruga tem que ficar a saber que agora está na posição 150. E depois, quando muda, quando fazemos o forward, também vai mudar o sítio onde está. E isso vai estar tudo no sítio Turtle. É assim que funciona. Até podia ser. Ou seja, na memória, na prateleira que nós chamamos Turtle, agora daí para baixo, eventualmente, ocupando várias prateleiras, estaria esta informação toda da tartaruga. Não é? Podia ser assim. Mas não é assim. O que está na tartaruga, a informação do objeto tartaruga, portanto, o que foi criado aqui do lado direito, que apesar de nós não passarmos parâmetros, ele terá lá a sua informação, a informação do objeto, ou o espaço que ele ocupa na memória do computador, que tem lá o X, o Y, a tartaruga, etc., que inicialmente está a 0 e depois nós aqui é que mudamos. Essa informação do objeto está num determinado sítio da memória. Portanto, está numa dessas prateleiras. Um tal estante gigante. Mas a variável Turtle vai estar noutro sítio qualquer, noutra prateleira qualquer, até pode estar longe. Portanto, há um sítio, há uma prateleira que se chama Turtle e há outro conjunto de prateleiras que é o objeto. Então, como é que chegamos aqui da prateleira que se chama Turtle ao objeto? O que é que acham? Queríamos que aquela variável é da classe de Sim, já sabemos que é da classe, isso é importante. Temos que saber que a variável Turtle está a referenciar um objeto do tipo Turtle. Mas aqui a questão ainda é outra. É que o que é que está realmente guardado na variável Turtle, se não é o X, o Y, o Speed, etc., que são as coisas. Porque eu vou-vos mostrar aqui. Se nós... Não, pois aqui não temos. E o que eu ia mostrar não dá. Nós não temos aqui o objeto Turtle para vos mostrar. Vamos mostrar isso só para a semana quando falarmos de outra coisa. Mas aqui podemos pensar assim. A variável Turtle, o que vai ter é o sítio onde está o objeto Turtle. Ou seja, em vez de na prateleira Turtle estar logo o objeto, está aqui um número só da prateleira onde está realmente o objeto. É tipo um endereço. É o que se chama mesmo, é o endereço. Está o endereço do objeto. O objeto está lá numa prateleira qualquer, que a gente não sabe qual é. Mas é esse, o sítio onde está o objeto é o que o NIU nos devolve. O número da prateleira onde está o objeto. E o que nós fazemos é pegar nesse número, que é onde está o endereço, que é o endereço do objeto, que é onde ele está, portanto, o número da prateleira onde está o objeto. Esse número é devolvido pelo NIU e pegamos nesse número e guardamos, neste caso estamos a guardar na variável Turtle. Portanto, a variável Turtle tem o número da prateleira onde realmente está o objeto. Nós não precisamos de andar sempre só guarda um número. Portanto, guarda aquilo que se chama, em Java normalmente se chama uma referência para o objeto, mas que em termos mais técnicos corresponde a um valor do endereço de memória
ou um apontador, ou um ponteiro. Há estes nomes todos para a mesma E coisa. aquele 100 e aquele 50 ficam guardados no objeto. No próprio objeto. Até se eu criar outra variável do tipo JTurtle, Faz a mesma coisa. Exatamente. Podemos fazer inclusive é isto. Podemos ter aqui um JTurtle T e este ser igual ao turtle. E agora o que é que isto significa? Não criamos outro objeto JTurtle. Portanto, só uma tartaruga no ecrã a mesma. Mesmo que adicionemos o T estamos a falar da mesma tartaruga. mas se criarmos outra, Se criarmos outra, é outra. Há outro objeto. e se dermos pode outro haver- valor, vai guardá-lo onde? Vai guardar onde nós quisermos. Quando criamos o objeto, devolve-nos o endereço desse objeto. E podemos guardá-lo numa variável ou não. Mas antes de ir a isso, vamos ver aqui isto. Vamos ver isto. Aqui criámos um objeto e guardamos nesta variável. Aqui já não criámos objeto nenhum. Só criamos um objeto quando fazemos um new. Isto é importante perceber. Agora, quando criamos ali, o new devolve-nos o endereço do objeto. E guardamos esse endereço do objeto na variável turtle. E então, a partir daí, podemos fazer o que quisermos com aquele objeto, que seja capaz de fazer, usando a variável turtle, porque ela tem lá o endereço do objeto. Foi o que fizemos ali. Fizemos turtle.pendown, etc. Mas imagina que eu não defino isto logo aqui e só faço aqui em baixo. Não é isto que eu queria fazer. Queria poupar a escrita e perdi aqui o copy-paste. Bem, vou escrever outra vez. JTurtle T igual a turtle. Isto significa que eu agora aqui podia usar o T. E o que é que isto significa? Vamos ver aqui e vamos executar. O que é que o nosso programa faz? Faz a mesma coisa que fazia há bocado. Porquê? Porque este T é igual ao turtle. O que é importante perceber aqui é que o T... Por que é que eu estou a falar disto? Porque há aqui uma dualidade que faz sempre confusão no início, que é das coisas que faz mais confusão na programação orientada para objetos. É que temos os objetos e temos as referências para os objetos. Podemos chamar muitos nomes a estas coisas. Podemos dizer que o objeto é o valor das coisas e as variáveis são nomes para essas coisas. Então, neste momento, tínhamos dois nomes possíveis para o objeto JTurtle que foi criado aqui com o new. Um dos nomes que nós usamos para referenciar é o turtle. Outro dos nomes é o T. Mas, em rigor, o turtle e o T são nomes dos tais endereços de memória, das tais prateleiras, onde está guardado o endereço do objeto. E neste momento o endereço do objeto está em dois sítios. Está na variável T e está na variável turtle. Portanto, quer a variável T, quer a variável turtle, tem o endereço de onde está o objeto, que é só um. Então, tanto podemos usar a variável T como a variável turtle. São aquilo que a informática por vezes chama um alias, que é uma palavra em inglês para... Sim, alias ou alias. Que é uma palavra para um sinónimo. Acabam por ser sinónimos uma da outra. E ambas estão a servir para referenciar o mesmo objeto, porque eu aqui disse que era o mesmo. Não foi automaticamente, porque eu criei uma variável T, que também é do tipo JTurtle, portanto é uma variável que só vai servir para referenciar objetos do tipo JTurtle, e disse que essa variável é igual ao turtle. O T é igual ao turtle. Isto é para tornar claro que aqui houve duas coisas que foram criadas em termos de memória do computador. Uma variável turtle, simplesinha, que só tem lá um valorzito. E uma coisa normalmente muito mais complicada, que é um objeto que pode ter muita coisa lá dentro. É mais gordo, por assim dizer. Está lá noutro sítio da memória, ocupa mais espaço. E o sítio onde ele está, o endereço onde ele ficou guardado, esse objeto, com as várias coisas, que é a nossa turtle, o sítio onde ele está é o que o new devolve. E que está a ser guardado naquela variávelzita turtle. Destacar a variávelzita é uma coisa leve, porque só tem lá um número, que é o endereço do objeto. O objeto é uma coisa mais pesada, porque pode ter muita coisa lá, pode ter muita informação.
Aqui a tartaruga até não tem muita, né? Tem um X, mas assim já tem um X, um Y, a informação se a caneta está em baixo, o tamanho da tartaruga, tem uma série de características. É uma coisa maior. Portanto, a nossa variável tem um endereço dessa coisa maior, mas é através da variável que nós usamos o objeto e acedemos a ele. Acho que deu para perceber isto? Esta dualidade? Sim, mas uma coisa que me estava a fazer confusão é o seguinte. A informação que ele tem, a informação de se a caneta está em baixo, está em cima, Sim. tudo isso é guardado no objeto jitter. Sim, acaba por ser. Porque a tartaruga fica a saber onde está. Duas variáveis do tipo jitter, Sim. né? São duas separadas. Duas variáveis ou dois objetos? Para nós criamos outra Turtle 2, né? Sim. E É outra. fazer um triângulo ao lado, né? Temos que criar outro objeto. Não, podemos. A tartaruga não tem nenhuma ligação especial à partida com o que desenhou, digamos assim. Sim. Portanto, a tartaruga nós podemos usá-la um pouco como uma ferramenta de desenho, um bocado como um lápis. A gente usa aquele objeto porque ele é capaz de desenhar coisas. Se criássemos... A informação onde ele está fica guardado. Sim, ele vai sabendo onde está. Uma forma de vermos isso é que, se vemos aqui a documentação da classe GTurtle, aqui nos métodos que ele tem, um dos que tem, por acaso ia dizer que ele tinha aqui um getX e um getY, está aqui em baixo. Porque há aqui métodos que estão aqui, é preciso ter atenção a isto. Estão aqui uma lista de métodos que são específicos da tartaruga. E depois há outros métodos que também podem ser usados, mas que não são específicos. É o que eles chamam herdados. Isso vamos falar disto para a semana que vem. Mas o que interessa é que estão também disponíveis. Só que são comuns a mais objetos, não é só a tartaruga que tem. Mas também tem. E então, veja, um dos que ela tem é o getX. Aqui até aparece duas vezes, porque mas isto é uma falhazinha aqui da geração da documentação. Mas vejam, tem o getX e o getY, que devolve a coordenada do objeto. Portanto, de onde é que a tartaruga está. A tartaruga sabe sempre, em cada momento, onde é que está. E por isso podemos lhe perguntar. Dá-me lá o X, dá lá o Y, dá o tamanho, porque ela pode mudar de tamanho. Pode dar também o X e o Y sob a forma de um objeto JPoint, que no fundo é um objeto que tem lá dentro o X e o Y, que essa é uma outra forma de devolver a mesma coisa. Portanto, também tem uma cor, que é a cor com que ela está a desenhar. Portanto, há uma série de informação associada à tartaruga. Ao objeto tartaruga. Agora, pode haver 20 ou 30 variáveis, normalmente não há, né? Mas poderia haver, todas elas a apontar para o mesmo objeto tartaruga. Sim. Só temos coordenadas absolutas, relativas. Sim, são absolutas. Elas são sempre relativas a alguma coisa, não é? São relativas ao referencial da janela. É absoluta ao zero. É sempre do zero ou... Sim. Aqui para a tartaruga. Relativas é sempre do ponto em que ela está. Pois, mas isto é a coordenada dela em relação ao referencial da janela. Sim, no caso da tartaruga é só isso. Por exemplo, se eu quisesse mexer-se, por exemplo, 25, depois mexer-se dos 25 mais 25... É com o forward. Né? No caso da tartaruga, nós podemos... Os comandos que temos disponíveis não é mudar propriamente a coordenada de forma direta. É dizer para ela avançar. Portanto, ela só avança na direção em que está orientada. Portanto, podemos primeiro orientá-la para onde queremos com o left e o right, e depois com o forward podemos dizer para ela avançar. Portanto, temos coordenadas, são coordenadas polares, de certa forma. Se vocês tiverem dado isso em matemática, ou se quiserem matemática suficiente para isso, por exemplo, se deram números complexos na matemática, aí é muito óbvio. Fala-se em coordenadas cartesianas, que é o XY, ou então também há coordenadas polares. Isto é um bocadinho de matemática. As coordenadas polares é dizer o ângulo, que tem relação ao referencial, né? Dizer o ângulo e a distância até ao objeto. Portanto, a inclinação. Se está aqui, ou se está ali, ou se está aqui, ou se está aqui. Se nós dissermos um ângulo e dissermos a distância, também conseguimos identificar um ponto no plano. Ou dizemos o x e o y, ou dizemos um ângulo e um comprimento. Aqui a tartaruga funciona muito na lógica do ângulo e de comprimento, porque nós podemos pedir à tartaruga para rodar para o ângulo e depois podemos pedir para avançar. Portanto, se a gente quisesse ir para um determinado ponto com a tartaruga, teríamos que fazer aqui alguma conta. Tínhamos que ver qual o ângulo que ela tinha por rodar para ficar a apontar para esse ponto. E depois a seguir tinha que avançar a distância certa para chegar a esse ponto.
Funciona numa lógica de ângulo-distância. Ângulo com left-right, distância com forward. Não sei se eu respondi à questão. Veja lá. Digo, alguma questão mais? Não. Voltando então aqui ao nosso código. Estava a dizer então que o T é a mesma coisa do turtle. E essa questão de termos outra tartaruga não é que nos faça falta aqui, mas podíamos fazer isto. G-turtle. Vamos pôr aqui um T2. Normalmente não é boa ideia dar nomes tendo um T2, não é? Porque é bom dar nomes mais, como por exemplo turtle, não é? Embora quando são variáveis que só vão ser usadas ali naquelas linhas muito próximas, normalmente não há problema em dar nomes assim mais crípticos. Se a gente só for usar o T2 ali em 3 ou 4 linhas ali muito próximas, podemos não ser muito mais informativos. Mas quando são variáveis que são usadas digamos que num contexto maior, em linhas de código mais afastadas, elas devem de facto ser dizer-nos alguma coisa, não ser mais informativo. Portanto, feito este parênteses, até podemos agora aqui criar a tartaruga na posição 200-200, porque a outra hipótese é criar a tartaruga em algum determinado sítio. E agora aqui adicionar esta tartaruga. Vamos ver o que é que isto faz. E já agora vou tirar aqui isto do set speed. Não está aqui a fazer nada, só está por isto mais lento. E vou executar. Bem, desapareceu, agora está ali outra. Não se nota muito, não é? Que a outra. A gente pode ficar. Será que são mesmo duas? Podíamos mudar as características da tartaruga. Porque ela tem um set size. Não sei, não tenho certeza. Se é assim... O endereço do T2 é diferente do endereço do... Sim. Porquê? Porque agora temos dois news. Reparar, é uma forma muito fácil de ver que temos duas tartarugas. É que houve dois news. São dois objetos Os news diferentes. é que são os objetos. Os news é que criam objetos. As variáveis não criam objetos news. As variáveis são só sítios para guardar os endereços dos objetos. E estas variáveis chamam-se variáveis de referência, exatamente por isso. Porque guardam referências para os objetos, não guardam os objetos. Quer dizer que o objeto pode ter o mesmo nome. Os objetos, em rigor, o nome do objeto... O que é o nome do objeto? Então, os objetos podem ter o mesmo nome. Mas isso leva-nos à questão, o que é isso do nome do objeto? Isso é o tipo do objeto. São os dois do tipo GTurtle. Né? E a classe, e a GTurtle é uma classe. Portanto, este conceito de classe é os objetos pertencem todos a um determinado tipo. E uma das formas de definir tipos é a classe. Portanto, pertencem à mesma classe. Isto é uma terminologia que vem muito da taxonomia dos animais. Né? Da classe dos vertebrados e por aí fora. Né? Mas os objetos, neste caso, estes objetos que estamos aqui a falar, estes dois objetos GTurtle, são do tipo GTurtle. E para definir esse tipo GTurtle, usou-se a classe GTurtle, que é uma das formas de criar tipos. Outra já tínhamos visto a semana passada, que é aquelas palavrinhas, o int, o double, também são tipos. Só que são tipos mais simples, são chamados tipos primitivos. São os tais que só servem mesmo para guardar o valor. As operações estão cá fora. O mais, o menos, o vezes. Enquanto que aqui nos objetos, mesmo objetos como o GTurtle, as coisas que fazemos com o GTurtle, pedimos ao GTurtle para fazer, aos objetos GTurtle para fazer. Que é aqui o forward, o set right, etc. Dito isto, estava então a dizer que os objetos aparecem aqui quando fazemos new. E aqui criamos um objeto, guardamos o nome dele. A questão era essa. O que é o nome do objeto? Podemos pensar que o nome do objeto deste aqui tem dois nomes, como eu disse há pouco, que é o turtle e o t. Mas isto é a forma como podemos pensar. Mas em rigor, como é que isto é possível? É porque, na verdade, o turtle e o t são variáveis que têm lá guardado o mesmo valor. Esse valor que essas variáveis têm lá guardado, que é o tal endereço onde está o objeto, é que é realmente o nome do objeto. Eu vou fazer aqui um esquema para ver se isto fica mais claro. Porque este aspecto é importante. Hein? Vamos fazer de conta que temos aqui, eu vou fazer aqui para ficar gravado. A memória faz conta que isto normalmente tem números muito maiores, é por aqui os números mais simpáticos, por um bocadinho maior. Faz conta que isto eram os endereços de memória. Isto é uma grande simplificação. Os endereços de memória para já não são assim endereçados, não são números consecutivos, pronto. Mas isso agora não interessa.
Quando nós fizemos aqui esta primeira instrução, esta instrução, turtle igual a newGetTurtle, significa o quê? Que aqui, de um destes, o compilador resolveu chamar-lhe turtle. Aqui esta posição. Aqui exagerei um bocadinho, vou pôr isto mais perto. E aqui ficou guardado, à partida, não sabemos o que é que estaria aqui. Mas depois criámos um objeto. E o objeto turtle vai ficar guardado aqui. Por exemplo, aqui vai ficar um valor que podia ser o x. E agora aqui a seguir estava outro valor que havia de ser o valor para depois guardar o y. E por aí abaixo. Até, por exemplo, faz de conta, até chegarmos aqui ao 2020, não interessa, onde ficava guardado o color. Faz de conta. Pronto, e terminava aqui o objeto. Depois a memória continua. Por aí, né? Por aí abaixo. O que é que fizemos quando fizemos ali o gTurtle turtle? Criámos a variável turtle, que é atribuir o nome a este endereço, e o que é que colocamos aqui? O que colocamos aqui é a posição onde está o objeto. 2005. Portanto, aqui o que o compilador vai fazer, que isto felizmente nós não temos que fazer, é chegar aqui e colocar aqui o 1005. O 10.005. Portanto, a variável turtle tem este número que não precisamos de saber qual é, mas que corresponde ao sítio onde está o objeto. Está claro isto? Onde inicia, porque tem várias Onde posições. inicia, sim, porque depois tem várias posições. Ele depois sabe onde é que as outras coisas estão, porque sabe o tamanho de cada tipo, tem aqueles métodos para lá chegar, não vale a pena entrarmos por aí. Sim, sim. Quando Fizemos aqui a outra, quando fizemos t igual a turtle, o que é que isto significa? Que algures aqui, noutra posição qualquer de memória, até pode ter sido na 20.000, criámos dissemos que esta agora era o t, arranjámos aqui espaço para o t e pusemos aqui o quê? O 10.005. Pronto, é só isto. E quando criamos o outro objeto? Quando criámos outro objeto, já fomos criar outro bloco destes. Que é o outro objeto. Já fomos criar outro bloco Essa é a minha dúvida. como este aqui. Como o objeto tinha o mesmo nome, pensei que fosse o mesmo endereço. Sim, portanto, isto depois pode continuar alegremente por aqui. E aqui, noutro sítio qualquer, que podia ser aqui o nosso 2. Né? Até podia ser uma coisa assim. Pronto, estava cá outro objeto. E agora... Qual? No 10.002, já foi completar o 10.005 a 10.006 para ter o X e o Y para ter a posição completa. Não, porque só tem a posição do início. Não precisa ter. Até porque não podia ter aqui muito mais, não é? Isto é só dava para normalmente um endereço. Se pusesse tudo, esta estava a duplicar isto tudo. Portanto, ele só tem o sítio onde mora o objeto, por assim dizer, onde começa. E depois ele a seguir consegue saber onde é que está o resto, porque sabe como é que aquilo está arrumado. E consegue lá chegar. Mas pronto, nós felizmente não temos que andar sempre a pensar nisto. Mas tem que estar muito claro na nossa cabeça esta distinção entre que aquelas variáveis têm o endereço do objeto e o objeto é outra coisa separada. Isto é que é muito importante. Porque se isto não ficar claro, mais cedo ou mais tarde, isto vai-vos apanhar em alguma situação. No sentido que vai-se tornar... Qualquer coisa vai parecer estranha. Não vou perceber porque é que está assim. E o que acontece e pronto, o que é importante perceber é esta dualidade. Há variáveis que têm endereços do objeto, depois tem um objeto. Normalmente não temos que andar sempre a pensar nisto. Depois usamos a variável como se fosse o objeto, de certa forma, não é? Depois fazemos turtle.forward. Mas o que é que ele faz em rigor? Quando a gente faz turtle.forward, ele vem aqui ao turtle, vê onde é que está o objeto através do número que está cá guardado. Vem cá o objeto, vê onde é que está a tartaruga com o XY e usa essa informação para mudar depois o XY da tartaruga. Os métodos, o forward, o setSpeed, esses não estão aqui. Estão noutro sítio de memória. Senão, cada vez que tínhamos outro objeto, estávamos a duplicar o código dos métodos. Isso não acontece, não é? Os métodos estão noutra zona de memória e só estão lá uma vez. Quando pedimos uma tartaruga para fazer um forward, ou outro objeto tartaruga para fazer um forward, ele utiliza o mesmo código forward. Só que esse código forward sabe qual é o objeto. Porque a gente disse antes, né? Disse assim.
turtle.forward. Então ele vai aqui à posição 10.005 e é esta informação que utiliza no forward. Se a gente fizer outra tartaruga ponto forward, ele vai à informação da outra e utiliza no forward. Portanto, não precisa de duplicar o código das funções. O que ele tem que duplicar é o código que é característico do próprio objeto. Portanto, cada objeto pode ser visto como uma caixa que tem uma data de caixinhas dentro, com a informação toda precisa. E as variáveis são apenas referências para essas caixas que são os objetos onde está a informação do objeto. Tá? Voltando aqui ao nosso código. Eu vou agora pôr isto aqui em comentário, senão aqui vai esquechar. Então veja, só mais uma revisão neste código. A última linha não foi comentada. Ficou esta aqui. Ups, não era isto que eu queria. Sim. Portanto, olhando aqui novamente para este código. Criámos aqui a variável e o objeto e pusemos a variável com o endereço desse objeto. Aqui criámos outra variável que é igual àquela, portanto, referencia o mesmo objeto e por isso é que aqui estamos a usar o turtle e podemos usar o t, é a mesma coisa. Claro, isto não é a maneira de programar, isto foi só para explicar este conceito. A gente não vai estar aqui a definir mais variáveis do que necessita. Mas foi só para mostrar que realmente se fizéssemos isto, este era igual ao turtle. Isto fazia a mesma coisa. Portanto, o que nós geralmente queremos não precisamos desta variável para nada, não estamos a precisar de outra variável igual. Podemos chegar aqui e de facto aqui usar sempre o turtle. Há editores mais espertos que este que conseguimos fazer isto logo em várias linhas igual. Não faz deste. Aqui é que estamos realmente a criar outro objeto e colocar noutra variável. Eu tinha feito aqui esta alteração do size. Já agora para vermos que realmente era outro objeto. Sim? Este é uma tartaruga que comeu coisas que não devia. São aquelas que depois já não cabem no aquário. Pronto, e aqui dá para ver que isto de facto é outro objeto. E agora também podia desenhar coisas deste outro objeto. Ainda vou deixar aqui isto para avançarmos para o próximo passo. Já gastei muito tempo com isto. O próximo passo é livrarmos daquele código repetido. E para isso vou aqui tentar interromper o vídeo.